Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele já disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas, desde antes da fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naqueles descansos e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Fala para a pessoa assim: não fique de fora. Você não entendeu nada, mas você já vai entender. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns dizem ser Paulo, outros dizem serem outras pessoas, mas a verdade é que a gente não sabe, não existe aí uma ideia fixa, né, de quem seja o autor de Hebreus. Mas uma coisa a gente sabe, nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos o autor. Na verdade, o autor é o Espírito Santo, né? O livro de Hebreus, ele foi escrito, que na verdade alguns falam de carta, mas na verdade não é uma carta, é quase que um livro também. Foi escrito para a igreja que estava na diáspora, na perseguição, porque alguns cristãos estavam desanimados, estavam desistindo da fé cristã e voltando para o judaísmo. Como muitos hoje, né, abandonam a fé cristã, mas em vez de voltar para o judaísmo, voltam para o mundo. Como escreve Pedro, o cão volta ao vômito, né? Então, muitos abandonam porque não suportam a tribulação, as lutas, os reveses, porque não compreendem muitas coisas. E então o autor escreve para essas pessoas que estavam voltando para o judaísmo para dizer que Jesus,
Ele é maior do que a lei, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué, ele é maior do que tudo aquilo que foi feito lá no passado. E que eles não entraram no descanso da terra prometida. Josué não lhes deu descanso, porque não havia ainda um momento para descansar. O descanso é o eterno, é aquele da glória, aquele que nós temos em Deus. Mas haveria o descanso da terra prometida. Porém, por desobediência, com exceção de Josué e Calebe, nenhuma daquela geração conseguiu entrar na terra prometida, a não ser a nova geração, a que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. O interessante é que ele também reforça aqui que o sacerdócio maior não é o sacerdócio de Moisés, não é o sacerdócio da linhagem levítica, mas o maior sacerdócio é o de Jesus, que vem segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai mostrando que Jesus ele é maior em tudo. E o interessante é que eles estavam tão desanimados que alguns já não congregavam mais, já não ajuntavam mais. E por isso em 10:25, o autor escreve que eles não deveriam deixar de congregar, como alguns já estavam deixando de congregar, como era costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não é? E a outra coisa que o livro também reforça é a necessidade de nós nos estimularmos no amor, ou seja, de um em amor, animar o outro a não desistir, a não parar, a não mudar o caminho, a não mudar a rota, não é? E o capítulo 4, ele vem trazer, o capítulo, gente, eu preciso que vocês me ajudem aí com o som. O capítulo 4 vem trazer algo muito forte para nós, porque ele vem falar de algo que nós, como filhos de Deus, precisamos entender. E quando ele fala no versículo do versículo 14 ao 16, ele vai reforçar exatamente a importância que nós precisamos dar à nossa vida de fé. Por que essa importância? Ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele já está dizendo que ele é maior do que os sumos sacerdotes da lei, que adentrou os céus. Os sumos sacerdotes adentravam o santo dos santos na lei, mas Jesus adentrou na presença do Pai, ele esteve diante do próprio Pai. Ele diz: nós devemos conservar firme essa nossa confissão. Não é? E assim ele vai continuando a falar. Porque não fique de fora. Eu quero falar com você que está servindo a Jesus Cristo já há algum tempo, não é? Na esperança da vida eterna, e também com você que ainda talvez esteja neste tempo na dúvida sobre a vida eterna. Eu digo sobre a existência da vida eterna, né? Porque, por incrível que pareça, amados, de vez em quando a gente escuta alguns cristãos falarem assim: pastor, mas será que o céu existe? É porque a gente não consegue enxergar o céu. É por isso que o autor de Hebreus, ele fala que a nossa caminhada não é algo em que eu caminho com a razão, e sim com a fé. Há momentos em que eu consigo explicar o que me acontece. Há momentos que eu não consigo explicar. Por isso, eu preciso caminhar e reforçar a minha vida de fé. Mas a fé é algo que ela precisa ser desenvolvida. E eu desenvolvo pelo conhecimento de Deus, pela intimidade com Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho uma fé robusta, uma fé crescente, uma fé que se matura. Por quê? Porque é pelo conhecimento de Deus que eu vou tomando posse, que eu vou confiando mais e mais, e que eu vou pagando, se eu posso usar esse termo, o preço de permanecer em Deus, já que o preço maior quem pagou foi Ele por mim, né? A vida eterna, ela não é um conto, não é uma ficção como muitos acham. Ela é real. E ela é tão real como a pessoa que você vê quando você olha no espelho. A pessoa que você olha no espelho, que você vê quando você olha no espelho, você acha que ela é real ou uma ficção? E eu, quando me olho no espelho, eu acho que aquela pessoa que eu estou vendo no espelho é real. Não é? Ela é tão real que quando eu saio da frente do espelho, ela também sai. Não é? Então, ela é real.
E o reino eterno, ele é tão real quanto eu, quanto você. A questão é que nós não conseguimos ver pelos olhos comuns, não é? As promessas de Deus são reais. O seu reino é real. Quando Jesus orou o Pai Nosso, e essa oração que todos nós conhecemos, lá no versículo 10 de Mateus, ele diz, não é? Venha o teu reino. E é interessante porque ele diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas eu quero enfatizar só essa primeira parte, venha o teu reino. Ele falava de um reino que existe, não é de uma ficção. Ele estava falando de um reino que é real. Ele estava tornando possível a todos os que creem fazerem parte desse reino. Ele não estava trazendo o reino para ele, ele estava trazendo o reino para mim e para você, tornando possível a nós entrarmos, fazermos parte, sermos filhos desse reino. É nesse reino que nós entramos, não é nele. E nesse reino entram os cansados, entram os sobrecarregados, entram os desesperançados, os aflitos, os condenados por causa dos pecados, a separação eterna de Deus. Mas Jesus torna possível, porque Ele é a porta que faz com que nós possamos entrar nesse reino. O interessante é que todos aqueles que querem entrar nesse reino precisam conhecer as condições impostas para entrar nesse reino. E é isso que eu acho fantástico, e é isso que às vezes eu não consigo entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, não é? Existe algo muito importante que eu e você precisamos entender. Nós precisamos caminhar com Jesus com a certeza de que o amor dele é imenso por nós. Ele deu o seu único filho. João 3,16 é uma perícope interessante, mas ele não é um versículo isolado. Ele traz a sua complementação. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ok? Até aqui, maravilha. Mas para que todo aquele que nele crê. Agora, não basta eu crer em Jesus. Eu também preciso crer nas condições que ele estabelece. Eu preciso crer naquilo que ele impõe para mim. Naquilo que ele pede para mim. Não é somente crer que Deus existe. Eu já falei isso. Se crer que Deus existe mudasse a nossa vida, ninguém ia para o inferno. Absolutamente ninguém. Porque é muito fácil dizer, olha, eu creio. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Será que é só uma confissão? Será que é só uma declaração? Será que é só isso? Quando eu me casei com a Gisele, graças a Deus, e eu confessei que eu amava, e eu fiz uma aliança com ela, será que era só aquilo que estava envolvido numa festa, num momento feliz? Não, amados, foram 26 anos de luta, de sorriso, de muitos momentos bons, mas também de muitos momentos difíceis. Por quê? Porque na caminhada de uma aliança, nem tudo são flores. Até que nós alcancemos o objetivo final, nem tudo são flores. E é por isso que, quando nós fazemos uma aliança, num casamento, nós declaramos até que a morte os separe. E com Deus é até que a morte nos una ainda mais. Porque aquele que tem aliança com Deus não morre, volta para casa. Não é? Mas eu tenho que ter convicção disso. Eu preciso saber disso. E conhecer o que implica nisso. São essas coisas que às vezes a gente não consegue entender. É impossível, por exemplo, a qualquer ser humano preencher os requisitos por si só, não é para entrar nesse reino. Mas por amor, Deus mesmo nos dá as condições. Não é? E todo aquele que crê, tem condições, pode entrar, pode fazer parte, porque ele gera um novo homem, uma nova mulher. Em Cristo Jesus nasce uma nova criatura.
E é essa nova criatura que vai entrar com Deus, que vai reinar com o Senhor. Mas é interessante, porque muitos jogam essa oportunidade fora, porque ficam somente no campo de eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus é o meu Salvador. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar, que isso é uma chave para a sua vida. Deus pode ser o seu Salvador, mas se Ele não for o seu Senhor, Ele nunca será o seu Salvador. Você pode até dizer, Jesus meu Salvador, mas faça essa pergunta para você mesmo, mas eu tenho Ele como meu Senhor? Porque se não couber no seu coração, Jesus como seu Senhor, lamento, e eu falo com autoridade do céu, Ele não é o seu Salvador, porque Ele não vai salvar aquele em quem Ele não pode mandar. Ele não salva. É por isso que Ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Simples, confesse Jesus Cristo e diga, Senhor, como que eu tenho que viver? Como que eu tenho que andar? Seguir a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verá o ser. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Tem alguma coisa aqui que está fora da minha teologia. Tem alguma coisa aqui que não me ensinaram. Nós precisamos, amados, ter e buscar a sabedoria de Deus para compreender como que eu faço para permanecer em Deus. E permanecer em Deus é andar em obediência com Ele. Como que eu faço para entrar nesse reino e se manter nele? Simples. Mantenha-se firme na confissão da sua fé em Jesus Cristo. Mas manter-se firme na sua fé, na confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, como nos relata o versículo 14, não é tão simples. Hebreus 4,14, ele nos narra essa verdade. 4,14, querido. Hebreus 4,14. Eu falei, João? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Deixa na tela. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como que o grande sumo sacerdote. Ele é aquele que não somente intercede por mim, mas ele foi muito mais do que um sacerdote, ele foi um sumo sacerdote, e mais do que um sumo sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o sacerdote levava o sacrifício diante do Senhor, Jesus foi o sumo sacerdote, o sacerdote e o sacrifício. Ele foi completo na minha salvação, e eu preciso confessá-lo 24 horas por dia. Ele não é alguém que está na minha mente, não é um assentimento mental. Eu sei em quem eu creio e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Eu preciso confessá-lo. Eu preciso declarar. As pessoas precisam saber qual é a minha identidade, não na religião, mas na relação com Deus. Nós precisamos trazer as marcas de Jesus em nós. As marcas de Jesus, amados, é você conhecer. Você conhecer quem é esse Deus que você serve. Como é esse Deus com quem você anda. É você saber confessar a Jesus Cristo. Não é como o Senhor da nossa vida. Não pode ser simplesmente uma declaração morta, com palavras vazias, mas ela tem que ser uma expressão viva. É vida na vida, é Cristo em nós, a nossa única e absoluta
esperança de vida eterna. É a única. Pastor, mas existe uma outra maneira de eu entrar no céu? Não. Existe uma outra maneira de eu conquistar a graça de Deus? Não. Ah, mas e se eu for tudo direitinho, todo bonitinho? Vai para o inferno direitinho e bonitinho. Mas e se eu for um cara de uma moral elevada, de maneira que ninguém tenha do que me apontar? Parabéns, você está fazendo a sua obrigação. Foi para isso que você foi criado. Mas é pecador do mesmo jeito. Porque as pessoas veem o que você mostra, mas Deus vê o que você não mostra para ninguém. Quem me entendeu? As pessoas veem o que você mostra, mas Deus vê o que você não mostra para ninguém. Ele enxerga tudo. Nós estamos vivendo um tempo, amados. Eu quero que você entenda o seguinte: Cristo não é moda. Como assim, pastor? Não é moda, pelo amor de Jesus. Cristo não é moda. Não. Como ser mãe não pode ser moda. Como ser pai não é modismo. Cristo não é moda. Cristo é uma posição de vida que você toma de viver com Ele, para Ele e com Ele. Todos os dias. Que você tem que saber responder acerca da fé que você tem, da esperança que você tem, da vida que você vive. Quem tem Cristo e conhece, sabe de onde veio, sabe o que está fazendo e sabe para onde vai. Mas muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não conhecem. Deixe-me fazer uma pergunta. Você não precisa responder para mim. Não dá para competir com isso, né? É Deus mandando água. Então fica ligado aí. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quem tem mais de uma Bíblia em casa, levante a mão aí. Pode levantar a mão. Agora abaixa a mão. Quem leu a Bíblia toda mais de uma vez? Aquela que você tem em casa, levante a mão. Honestidade. Alguns levantaram assim, ó. Tem gente que não conhece. Pastor, eu oro. Eu não preciso ler a Bíblia. A Bíblia é um livro desatualizado. Eu oro e Deus me revela. Revela o quê, meu irmão? E como que você discerne que é Deus? O Espírito Santo. E como que você sabe que o Espírito Santo atua? Muda de assunto. Como que a gente vai confessar aquilo que a gente não conhece? Como que a gente vai viver uma relação com quem a gente não conhece? É por isso que ele diz, olha, sabe por que as pessoas lá no deserto, eles sucumbiram, eles caíram? Sabe por que as pessoas desanimam? Porque elas simplesmente entram no coração que existe uma promessa, mas ninguém batalha, ninguém luta, ninguém trabalha para conhecer como que se conquista, como que se toma posse da promessa. É diferente. Não basta tão somente eu falar, olha, graças a Deus eu tenho uma promessa. Qual é a promessa que você tem? Pastor, Deus me prometeu que eu vou ter muita coisa nessa vida. Que muita coisa é essa? Porque a profeta me disse, porque o profeta me falou, porque olha, toda igreja que eu vou, Deus fala comigo. Que Deus fala com você? Quando foi que Deus te falou de santidade? Nossa, pastor, nunca. Quando foi que Deus te falou que você precisa perdoar pessoas? Também não me lembro, pastor. Quando foi que Deus falou que você precisa amar os seus filhos, amar os seus irmãos, amar mesmo? Também não me lembro, pastor. Eu sei que eu vou na igreja, eu entro logo no fogo, pastor. Eu saio no fogo. E como é que você confessa um Deus que você não conhece? Que você não sabe como você se relaciona com Ele?
Sabe, amados, é por isso que as pessoas estão morrendo no deserto. As pessoas estão sucumbindo na fé, porque elas não conhecem o Deus que elas servem. Todo mundo quer chegar no céu e acha que é Jesus que vai levá-los. Jesus está guiando, mas tem gente que não está nem olhando para Ele mais, já está sabendo tanto que está indo sozinho, achando que vai chegar. A vida cristã exige compromisso, é morte diária de nós, para que Ele viva em nós e através de nós. Por isso que a gente tem que se manter firme nessa confissão da nossa fé. E confessar a nossa fé não é dizer assim, olha, Jesus Cristo é meu Senhor. Quais são os princípios que Ele estabeleceu para mim? Quais são os preceitos que Ele deixou para mim? Como que eu devo me comportar? O que eu devo defender nesse mundo? O que eu devo defender nessa vida? Quais são as coisas que eu devo defender? Quais são os caminhos pelos quais eu devo andar? Quais são os preceitos? Ei, você está no mundo, amém, mas você não é do mundo. As leis que regem a sua vida não é a lei da terra, é a lei do reino. Então prevalece o que o reino diz. Prevalece os preceitos do reino. Não importa se o homem cria uma lei, bate com a lei de Deus, fica a lei de Deus e não a lei do homem. É assim que a gente se comporta nessa vida. É isso, é assim que nós confessamos. Tem visto o meu servo Jó, Satanás, homem bom, canta todo domingo na igreja, é dizimista fiel, menino de oração. Você tem visto o meu servo Jó? Eita, homem porreta, íntegro, bom, se desvia do mal. O que é se desviar do mal? É discernir o mal que está no mundo e não fazer parte, não compactuar. Isso é confessar Jesus. Confessar Jesus, amados, não é simplesmente dizer, Jesus, Tu és o Deus da minha vida, oh, aleluia, halabachara, kamanaia, balabataia, kadadadashiri, eita Deus. Isso não é confessar Jesus. Confessar Jesus é quando as pessoas conseguem ver Jesus em você. É quando eles querem calar a tua boca, porque da tua boca sai voz de Deus. É quando eles querem parar você, porque você é uma pessoa que não para de falar de Deus, que vive amor. E não é falar, é viver isso. As pessoas percebem no trabalho, na faculdade, na escola, na roda de amigos. Isso é confessar Jesus. É assim que nós confessamos Jesus. Segunda coisa, para nós entrarmos e nos mantermos no reino, é descansar no amor e no cuidado do nosso Senhor. Versículo 15 de Hebreus 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mantém na tela para mim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ninguém me conhece mais do que Ele. Ninguém conhece o profundo do meu ser mais do que Ele. Por isso que quando nós lemos o versículo 12, nós vamos entender, volta lá para mim no versículo 12, 4, é o versículo que eu sou apaixonado por esse versículo. Porque ele é algo de uma profundidade tão grande, em época de tomografia, em época de máquinas que leem você todinho, vem parte de você, que colocam lá, como é que é o nome daquele líquido que se bebe? Contraste, um todo de coisa. Aí você vai ler a palavra, presta atenção, viaja comigo. Porque a palavra de Deus é viva, não basta ser viva, tem que ser eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 cortes. Corta por cima e corta por baixo. 2 cortes, não é? De 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Qual é a máquina criada pelo homem que divide alma e espírito? Você conhece uma máquina assim?
É a palavra que diz para você: isso que você está sentindo está no espírito, isso que você está sentindo está na alma. Você é um homem espiritual, você é um homem almático, você está vivendo pela alma, você está vivendo no espírito, você é um homem natural, é um homem carnal, é um homem espiritual. É a palavra quem diz que tipo de pessoa você é. Mas vai mais. Não é só dividir juntas, alma e espírito, juntas e medulas também. Ele vai lá nos nossos ossos, ele separa tudo. E ele fala mais: olha, ela é apta para julgar o que você está pensando. O que é que você está pensando? Vixe, pastor, eu nem te falo. Ela julga. E o propósito do seu coração, o que você está intencionando, o que você está pensando, o que você está pensando em fazer, o que está aí nesse coração, é a palavra que vai dizer, que vai testificar, que vai selar, que vai dizer: segue em frente ou para. É a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Senhor, me sonda, Senhor, me sonda, me sonda, me sonda, Senhor, e me conhece, Pai, me conhece no meu profundo, vê se há em mim algum caminho mau, pelo amor do teu nome, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo: eu não me conheço, mas o Senhor tem condições de me conhecer. O Senhor tem condições de dizer quem eu sou e como eu estou. Pelo amor do teu nome, me sonde, vê que caminho eu estou tendendo a ir, que caminho estou tendendo a tomar, que vicinais eu vou tomar. Guia-me pelo amor do teu nome, pelo caminho eterno. Não me deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E ele fala: olha, volta para o verso 15, por favor. Qual é a sua dor? Qual é o seu gemido? Qual é a sua luta? Você tem uma relação com Deus de abrir seu coração para Ele mesmo? Ele conhece onde você é fraco. Você pode esconder de mim, de outra pessoa qualquer, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, mas não dele. Já que Ele conhece, por que não dizer? Por que não confessar? Ele diz: pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Querido, ele foi tentado em coisas que eu não fui, que você não foi. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser injustiçado, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser cuspido no rosto, o que é ser humilhado, o que é ser execrado, ele sabe o que é ser injustiçado, ele sabe o que é andar na contramão do mundo, mas todas essas coisas ele viveu, a minha, a sua, a nossa semelhança, mas escolheu não pecar. Por amor a mim e por amor a você. Sabe como que eu me aproximo desse reino? Descansando nesse amor. Sabendo que Ele sabe quem eu sou. Ele me conhece. Então eu entro nesse amor. Eu entro nesse cuidado. Sabe, descansar não é inatividade, não é parar de trabalhar, não é parar de produzir, não é parar de construir, de edificar, não é isso. Mas é o descanso de quem está debaixo da promessa da vida eterna, não é? Assegurada pela fé nesta vida e na eternidade. Tem a sua salvação assegurada na vida terrena, desde o dia do seu novo nascimento. E se mantém nele. Sabe, essa pessoa que está debaixo desse amor e desse cuidado, ela trabalha com a certeza de que a sua vida descansa em Deus. E de que, por mais que ela corra, por mais que ela se exaure nessa vida, ela sabe aonde ela vai descansar. Não é um descanso de um dia da semana. Sabe, porque quando o Senhor terminou de criar todas as coisas, diz que no 7º dia Ele descansou. Ele não descansou de ficar folgado numa rede tomando água de coco, não. Descansou daquele projeto. Mas Ele continuou trabalhando, porque Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Nosso Deus nunca parou de trabalhar.
Quando Jesus Cristo na cruz diz: Pai, está consumado. Será que ele parou de trabalhar? Quando a obra de Jesus está consumada, começa a obra do Espírito. E até que o Espírito Santo volte, papai não para de trabalhar, porque ele tem que salvar os que estão perdidos e preservar os que estão salvos. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é o cuidado de Deus. Eu tenho que confessar a esse Jesus e dizer: olha, eu não preciso de nada que o homem possa me dar. E quando eu digo não preciso, é quando ele tenta me dar alguma coisa e em troca negociar a minha vida, negociar o meu caráter, negociar a minha moral, negociar a minha fé. Eu não preciso de nada disso. Eu sei em quem eu creio. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero. Sabe, amados, ele diz: descanse nesse amor. Volta ao versículo 15, por favor. Deixa lá até eu pedir para mudar. Ele foi tentado em todas as coisas. Você consegue imaginar as tentações que você já passou? Pastor, peraí, não tem uma tentação que Jesus não tenha passado? Não, não tem. Não tem. Pastor, Jesus não foi casado. E quem disse que para você ser tentado, você precisa ser casado? Quem foi que falou para você? Mas ele não soube que é uma tentação de um casamento. Não, querido, ninguém é tentado num casamento. Nós somos tentados numa família. E ele teve família. Ele teve pai, teve irmão, teve irmãs. Os irmãos chamaram ele de louco. Os irmãos queriam mandar prender ele. Lembram que eu falei na vigília? A nossa luta começa no meio dos nossos irmãos. Não é na casa do vizinho, é em casa. A maior resistência que Jesus encontrou para ser o Messias, para ser recebido e identificado como Messias, foi aonde? Na sua casa, com seus irmãos. Aonde que você tem maior resistência? E aonde que é mais difícil de você testemunhar? Não é no seu trabalho. Porque no seu trabalho você pode até representar ser um bom cristão. Mas em casa não dá para representar. Em casa você é o que você é. Santinho de candura. Será? Não sei. Não sei. Você tem coragem de perguntar para o seu filho: filho, como que é o papai? Filho, como é que é a mamãe? Se você tiver coragem de perguntar, não tenha medo da resposta. Porque a gente tem que ser testado todos os dias, sim. Mas, sabe, quando eu descanso no amor de Deus, quando eu descanso no cuidado de Deus, eu vou viver para confessar esse Deus, para fazer o que Ele me pede, sem me preocupar com a resistência. Eu sei que a luta da minha carne não é pequena, eu sei que a luta da minha alma não é pequena, eu sei que a luta no meu espírito também não é pequeno, ou pequena, mas eu sei em quem eu creio. Você sabe em quem você crê. E é esse amor que me mantém nesse reino. Terceiro, se você quer se manter, entrar e se manter nesse reino, você precisa de uma coisa muito forte. Versículo 16. Se aproximar com confiança do trono da graça. Sabe, se existe uma coisa que eu amo pensar, é na graça de Deus. Pode deixar na tela, Hebreus 4:16, por favor. Aleluia. O verso 16, pode colocar na tela para mim. Quando a gente fala sobre isso, diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdias e de encontrarmos graça e ajuda, ou para ajuda em um momento oportuno. Quais são os momentos oportunos da nossa vida? São os momentos das nossas lutas, das nossas tribulações, mas são os momentos em que a gente falha, que a gente peca, que a gente erra.
Tem pessoas que quando erram, elas chutam tudo para o outro. Já não quero saber de mais nada, então não vou mais para a igreja, não tem, é muita luta aqui em casa, vocês, não dá para ser crente perto de vocês. Mulher, eu desisti, não quero mais saber de igreja, não vou mais lá conversar com o pastor Gerson. Não. E tem uns que falam, não, vou conversar com porcaria. Me chamam até de porcaria. É difícil, Tocha, é difícil. Não quero saber de conversar com porcaria de pastor nenhum. Que porcaria eu não sou. Posso não ser tudo isso, mas porcaria também não sou, né? Não é? Às vezes algumas pessoas vêm e contam até com vergonha, pastor, abandonou tudo, por quê? Querido, Deus nunca pediu para você ser perfeito em você mesmo, porque se você fosse perfeito em você mesmo, Jesus não precisaria ter morrido por você. Mas sabe o que é que tem te levado e está te levando para o inferno? Não, a sua perfeição. Essa mania de perfeccionismo, ou é tudo bom, ou eu estou santo, ou eu não estou, ou eu faço certo. Tem gente que fala para mim, pastor, o dia, eu ainda vou ser crente um dia, mas primeiro eu vou arrumar minha vida. Como é que a gente arruma a vida, como que a gente arruma a nossa vida sem Jesus? Fala para mim. Tem uns crentes que chegam assim, pastor, eu vou ser crente um dia, só pode ter certeza. Mas primeiro eu vou arrumar minha vida, porque para ser igual a alguns crentes, não vai ser crente nunca. Porque se igual a alguns crentes, a gente vai encontrar sempre, até Jesus voltar. Certo ou errado? A gente sempre vai encontrar, amados, umas pedras no nosso sapato. Mas é nessa hora, na hora que eu falho, na hora que eu erro, na hora que eu peco, que eu preciso ter no coração, eu tenho um pai, eu tenho um sumo sacerdote, eu tenho um sacerdote, eu tenho alguém que foi o sacrifício por mim, eu não preciso levá-lo para a cruz novamente, eu posso correr para esse trono de graça, falar, Senhor, me perdoe, porque se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Toda. Nele eu encontro perdão, nele eu encontro graça, nele eu encontro vida. Com ele eu posso recomeçar, com ele eu vou encontrar perdão, e eu não vou deixar Satanás nem ninguém me acusar, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se o cair faz parte da minha vida, o levantar faz parte do Deus que habita em mim. Porque o Filho de Deus pode até cair, mas não fica prostrado, porque o Senhor o levanta. Mas a gente não pode desistir porque nós erramos. Eu não estou aqui, amado, te dando uma carta para você ficar errando, pelo amor de Jesus. Não fale isso. Mas eu estou dizendo que a gente resvala, a gente falha. E é nessa hora que nós temos que ir para onde? Para o trono da graça. Para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus. Sabe, a coisa mais bonita que eu vejo em Pedro era que o bicho era tão afoito. Ele não tinha medo de acertar. Ele não tinha medo de ser intenso. E por ser intenso, ele errava. Senhor, tenha misericórdia de ti, que é isso? Não vai acontecer nada disso com o Senhor, não. Arreda-te de mim, Satanás. Não vou mais seguir Jesus. Encontrava com João, filho do trovão. Porque tem uns irmãos que é filho do trovão, né? Encontrou com João. Por que você está assim, Pedro? Jesus me chamou de Satanás. Como é que é? Ele chamou você de Satanás. Vamos sair da igreja junto. Aí vai lá e encontra com Judas. Por que você está assim, Pedro? Está aqui sim. Por que você está assim, João? É porque Jesus chamou Pedro de Satanás. E também eu estou junto com ele. Fiz muito bem em roubar ele. Vamos embora. Eu falei para vocês, por isso que eu meti a mão na bolsa. Jesus não é tudo isso, não. Sempre vai ter pessoas, mas Pedro tinha algo, amado, que ele não tinha medo de voltar. Eu não tinha medo de pedir perdão. Eu não tinha medo de recomeçar. Ele não tinha. Quando ele traiu Jesus 3 vezes, e aí ele não teve mais chance de pedir perdão, porque não,
O galo cantou, o galo... Eu fico, às vezes eu fico lendo o texto, acho que o galo cantou assim, eu te disse, eu te falei, né? Mas quando Jesus ressuscita, ele manda um recado para quem? Para Pedro, fala, avisa Pedro que eu quero encontrar com ele lá. Eu quero encontrar com Pedro lá. Eu falei para ele que ele me traiu, e ele iria me trair. Se ele entendesse o que eu estava falando, mas é porque ele não entendeu. O excesso de zelo fez ele fazer, e aconteceu isso com ele. Mas Jesus falou, fala para Pedro me encontrar comigo lá. Talvez você tenha agido como Pedro com alguém, na sua caminhada cristã. Mas o Senhor Jesus está dizendo, pode voltar, eu quero você aqui. Talvez você não tenha mais coragem de se aproximar, pastor, eu já pequei tanto, que eu não tenho mais cara de pau para falar, Jesus, me perdoe. Mas você não precisa de cara de pau, você precisa da sua cara mesmo. Cara de pau é ídolo, e você não é, você é um ser humano. Volta para Ele, entra no reino, não sai, fica com Ele. Tem uma irmã que eu acho muito legal, ela de vez em quando ela conversa comigo, né? Ela fala assim, pastor, papai me pegou essa semana. Eu falei, o que foi você? Ele deu uma chibatada em mim na hora da oração. Mas papai pode, papai bate mesmo, ninguém mandou eu errar. Eu falei, essa mulher tem que pregar. Aí hoje ela está falando comigo, falou, pastor, passei por uns vales terríveis, mas papai tratou comigo. 3 horas da manhã, papai falava para mim, vai lá para frente da casa e varre a casa. Mas por que eu vou varrer a casa, Senhor? Eu estou deitado. Pega a vassoura e vai lá para fora. Diz que ela varrendo lá, Deus, e Deus falando, você sabe, né? O que você está aprontando, o que você está fazendo? Ah, o Senhor me chamou aqui fora, me mandou varrer? Sim, porque sua vida tem que estar limpa. Você consegue entender os métodos de Deus? Eu não entendo, não é? Eu não entendo. O mesmo Deus que cuspiu no lodo e fez o cego enxergar, é o mesmo que pega a vassoura e fala, vai varrer, porque a sua vida está suja, você tem que estar limpa. Querido, o que nós precisamos é nos aproximar do trono da graça, estar perto dele. Senhor, se eu errar, eu estou contigo. Se eu acertar, eu estou contigo. Sabe por quê, Senhor? Porque perto do Senhor, se eu estiver bem, eu estou garantido. Mas se eu estiver mal, o Senhor me limpa, o Senhor me justifica, o Senhor me perdoa, o Senhor me alinha. Mas o que a gente não pode, amados, é viver distante de um Deus tão amoroso. Achar que dá para cantar e dá para alcançar todas essas coisas de qualquer jeito. Você precisa confiar no trono de Deus, firmado no céu, esse que governa sobre tudo e sobre todos. Nele nós encontramos graça, perdão, misericórdia, compaixão, esperança eterna. Somente creia e se mantenha nele. Nesse trono tem um rei, e esse rei te ama. Todo trono pede um rei, nesse trono tem um rei, e esse rei te ama. Muitos reis querem que você morra por ele, mas esse primeiro deu a vida por você. Nosso rei vai governar sempre. A minha pergunta a você é, você quer ficar fora desse reino? Ou você quer ficar dentro desse reino? Se você quer ficar dentro desse reino, você precisa olhar para dentro de você e sinceramente fazer essa pergunta: você é alguém que não tem vergonha de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você só o confessa como Salvador? Você é alguém que tem descansado e continua descansando nesse amor e nesse cuidado? Ou você é alguém que confia na sua própria força? Ou você é alguém que não confia na capacidade perdoadora de Deus? Ou você confia na capacidade perdoadora de Deus? Sabe, amados, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu sei que muitos cristãos
estão fazendo de tudo para eleger o seu candidato, e eu fazendo também para eleger o meu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Qual tem sido o seu esforço para você eleger o seu candidato? Você tem dado de tudo para eleger. Você tem testemunhado, você tem falado, você tem ido para a internet, você tem falado, você tem vestido a camisa, você está fazendo de tudo. E o seu candidato que governa sobre a sua vida, o que você tem feito por ele? Você briga pelo seu candidato político? Você briga com o inferno por causa do seu candidato celestial? Você quer que o seu candidato governe humanamente sobre a sua vida, porque você acredita que os princípios dele são bons, e eu espero que seja o mesmo que o meu. Mas deixe-me dizer uma coisa: e o candidato que morreu por você, que deu a vida por você, que ressuscitou por você e que vai voltar para te buscar, o que você está fazendo por ele? Ele já é o rei da sua vida ou ainda é um candidato? Porque enquanto ele for candidato, você está perdido. Mas se ele for rei, você está garantido. Coloque-se de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.